A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te pedimos nesta hora a unção do teu Espírito Santo, nos dê discernimento, Senhor, da tua vontade, para que a gente venha a ser conduzido, Senhor, nos teus caminhos, para que a gente não se afaste, Senhor, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que o nosso coração, Senhor, esteja enraizada a tua palavra, que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos envia o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Josué, a partir do capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Nós vemos aqui Deus encorajando, fortalecendo Josué. Josué ele estava ali lutado, ainda fragilizado, e se vê numa responsabilidade suceder Moisés, aquele que ele auxiliava ali, que acompanhava, que via os desafios, as dificuldades, que via também a comunhão que Moisés tinha para com Deus, onde falava face a face. Mas Deus precisava continuar, Deus não estava ali apenas com um propósito para aquela multidão, para aquele povo, mas Deus está ali preparando, capacitando Josué. E o Senhor dá ali as instruções necessárias, designando a Josué instruções para que ele meditasse no livro da lei, meditasse naquela palavra ali dia e noite, mas que ele tivesse o cuidado de fazer tudo quanto nele estivesse escrito. Que ele, só assim ele seria próspero e bem-sucedido. E o Senhor garantiu a sua presença se tão somente Josué tivesse o cuidado de obedecer a palavra. Ou seja, ele precisava proceder segundo a vontade de Deus. Josué seria instruído, aconselhado, designado a tudo que Josué recebesse da palavra de Deus. Ele também era responsável para passar para aquele povo. Josué seria também um instrumento nas mãos do Senhor.
Então o Senhor falou para que ele tivesse o cuidado de obedecer a toda a lei que Moisés tinha ordenado, que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele viesse ser bem-sucedido por onde quer que ele andasse. Nós entendemos que nessa direção que o Senhor estava dando para Josué, ele ia estar no centro da vontade de Deus. Josué, ele não apenas iria se alimentar, se fortalecer, mas Josué também ia exercer, ia influenciar aquele povo segundo a vontade, segundo aquilo que ele estava recebendo de Deus. E é isso que o Senhor nos ensina por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, a obedecer a sua palavra, a sermos designados, a sermos salvos, prósperos, bem-sucedidos, se nós tão somente obedecermos a sua palavra. Se nós tivermos o cuidado de guardar a sua palavra, de meditar na sua palavra dia e noite, da palavra que nós nos alimentarmos, saia da nossa boca as palavras de Jesus. A palavra do Senhor diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se nós nos alimentarmos da palavra, é dela que nós vamos falar, decidir, proceder, caminhar e viver. E o Senhor, ele garante estar conosco, exercermos a sua palavra, ou seja, nós vamos estar caminhando segundo a vontade de Deus. Que as coisas não nos vencerá se tão somente nós permanecermos em sua palavra. Se tão somente nós ouvirmos esta palavra e vivermos por meio dela. Que a gente não se aproprie dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nem das nossas emoções, nem das situações contrárias, muito pelo contrário. As situações é para ser decididas segundo o que procede da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o Senhor quer que durante a nossa caminhada, a gente venha se submeter, se sujeitar à palavra dele. E nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos ser encorajados para não nos submetermos às nossas emoções, para não nos submetermos à voz contrária, para não sermos influenciados pelo homem, mas que a gente venha a ser obediente a Deus. Nos faz estar nos seus caminhos e no viver aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, para que nós venhamos viver na terra o que já está estabelecido nos céus, se tão somente nós perseverarmos em obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus. Josué e Calebe, eles herdaram a terra de Canaã. Olha a importância de Josué ter ali sido animado, ser fortalecido e ter recebido a instrução que Deus deu para ele. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 8: quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. E eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa grande gente, explicando toda a clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim.
Tomará os filhos de vocês para serem soldados, por alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Eles tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele, e ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei, queremos ser como outras nações, queremos um rei para governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus no Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Até então não tinha um rei em Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, porque o Senhor era quem escolhia os juízes para governar. Aqui a palavra diz que eles rejeitaram a Deus. Eles queriam ali ser dominados por braços humanos, estar ali submetidos à escravidão, ao domínio. Coisas deles seriam tomadas, o Senhor avisou, mas mesmo assim eles queriam um rei, eles queriam ser dominados como as outras nações, eles queriam estar ali debaixo do jugo novamente, do jugo. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que nós precisamos nos abster das nossas vontades. Aqui foi uma vontade do coração daquele povo. A palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração. Eles não colocaram adiante do Senhor as circunstâncias, esperando do Senhor qual era a resposta. Mas eles colocaram logo adiante de Deus que eles queriam um rei, que eles queriam ser governados. Se queremos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, ao domínio de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, apesar de todas as desvantagens, tudo que lhes seriam tirado, como eles iriam ser dominados, escravizados, ainda assim eles queriam um rei por aparência, porque eles queriam aparência, eles queriam também ali na vaidade dos seus corações. E Saul foi escolhido um rei. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor mudou o coração de Saul logo após a Samuel ter o ungido como rei. E logo nos primeiros anos, Saul ele guerreou, ganhou guerras, mas depois Saul ele começou a desobedecer e acabou que Deus o rejeitou por causa da sua desobediência. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 15, a partir do versículo 1. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando antes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos.
Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando, escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou muito triste com isso e a noite inteira orou em voz alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gigal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo um mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul, e Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado, melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Eles os trouxeram aqui para Gigal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Louvado seja Deus! Então nós entendemos aqui nesta palavra a importância da obediência à palavra. Saul foi uma escolha de Deus, mas não foi da vontade de Deus. Deus permitiu que Saul fosse rei, porque o povo, eles insistiram para que eles tivessem um rei, para que os dominasse. Mas nós vemos aqui que o coração de Saul, ele não estava totalmente voltado para a obediência, para fazer a vontade do Senhor. Ele deu ouvidos ao povo a partir do momento que ele não fez aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E a gente vê que
que Samuel se entristeceu. A importância de nós sermos tratados, trabalhados na caminhada. Isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais fiéis ao Senhor, nos submetendo à sua palavra, nos submetendo à sua vontade. Em nome de Jesus. É uma palavra extensa, mas que nos leva a refletir o cuidado que nós temos que guardar a palavra de Deus, pedir sempre discernimento, a misericórdia do Senhor para que a gente venha dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos. Se aquilo não está em concordância com a palavra de Deus, nós precisamos pedir discernimento a Deus para que a gente possa de fato fazer a vontade de Deus. Aqui, Saul, por ser rei, né, ele usou ali do seu titulado, aqui foi falado de orgulho. E ali ele não fez exatamente aquilo que Deus tinha falado, mas ele fez aquilo que ele achava que deveria fazer. Então, ele não seguiu à risca aquilo que Deus tinha falado. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor quer que a gente venha ser obediente para que Ele esteja conosco por onde quer que a gente ande, né? Ele nos dá a sua palavra, que a gente não venha se submeter ao povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Por isso que a gente precisa estar perguntando ao Senhor que Ele coloque no nosso ser a palavra dele para que a gente venha ser obediente, que a gente venha estar em concordância com essa vontade, segundo as suas misericórdias, segundo a sua bondade. E aqui Saul, a gente vê que o Senhor ele mudou o coração de Saul para que Saul tornasse rei. Não era da vontade de Deus que Saul fosse rei. Deus permitiu para atender ali o povo. O Senhor queria que aquele povo fosse governado pela vontade dele. E foi tanto que logo depois o Senhor ungiu Davi, escolheu Davi para ser ali sucessor de Saul. E a palavra do Senhor nos diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achou um coração disponível, que ia se submeter à sua palavra, que ia se submeter à obediência e não fazer a sua própria vontade. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente venha de fato meditar nessa palavra, se submeter a essa palavra, reconhecendo que ter o discernimento da sua voz, para que a gente não faça a nossa, mas a vontade dele. Que a gente não venha a ser influenciados pelos desejos do nosso coração, pela vaidade, pelo obscurecimento, nem pelas influências externas, nem pela voz do povo, mas que a gente venha de fato ouvir e obedecer a palavra de Deus. E para isso é necessário a gente ter comunhão, para isso é necessário a gente estar nos submetendo em querer ouvir a voz do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. A tua palavra meu Deus, nos dá a direção para que a gente venha meditar nela dia e noite, para que a gente venha ter, meu Deus, o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento ou seguimos caminhos que não provêm de Ti. Nós te pedimos agora, Senhor, nos resgata. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração para que a gente, de fato, venha exercer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Tira os nossos pés, Senhor, daquilo que não provém de Ti. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti. Livra-nos, Senhor, de pecar contra a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos desejos do nosso coração, da vaidade, da cobiça, do engano, do próprio entendimento, Senhor, da cegueira espiritual, da surdez espiritual, das vontades próprias. Eu te peço nesta hora misericórdia, que os nossos corações venham estar abertos, alicerçados. Senhor, queremos ser prósperos, queremos ser bem-sucedidos, queremos viver de toda a palavra que procede da Tua boca. Senhor, vem com Teu poder e nos resgata e nos livra, Pai, do que não provém de Ti, em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa vida em Ti, meu Pai. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos, nos esconda-nos debaixo de Tuas asas, Senhor.
Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos, da retaliação do inimigo. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, Pai. Abençoa o nosso lar, reforça as trancas da nossa casa, Pai querido. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, renova a tua misericórdia em todos que precisam se voltar para ti, e renova a tua misericórdia e a todos nós, Senhor, que precisamos todos os dias nos voltar para ti, Senhor, e nos sujeitar à tua palavra. A tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que a gente venha se submeter à tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Que haja saúde, que a saúde seja restaurada, que a mente, que a alma, que as emoções, em nome de Jesus Cristo, venham ser curadas. Que haja cura, libertação, salvação, livramento, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.